Paris não chora em silêncio. Mesmo de madrugada, mesmo quando a cidade ainda está meio adormecida e as ruas só carregam o som dos pombos e dos autocarros distantes, Paris insiste na sua própria presença. O peso dela, a beleza dela, a indiferença absoluta com que as coisas belas tratam o sofrimento das pessoas que vivem entre elas. Na manhã de 25 de junho de 1997, a cidade respirava como sempre respira no verão, pesada, dourada, sem pressa. Numa banca da Rue de Rivoli, arrumavam-se flores. Um café no Boulevard Saint-Germain destrancava as portas para os primeiros clientes. Algures nos arredores, numa clínica privada que cheirava a antisséptico e a rosas cortadas, um homem que tinha passado 87 anos a recusar-se a ficar quieto, estava finalmente a ficar sem tempo. Chamava-se Jacques-Yves Cousteau. Já conhece o nome. Toda a gente conhece. Mas conhecer um nome e perceber o que ele significa são duas coisas completamente diferentes. Este não era um homem famoso no sentido vulgar da palavra, à maneira dos políticos, dos atores, dos vencedores de competições que as pessoas esquecem ao fim de uma estação. Era algo mais raro. Um homem que tinha, de forma genuína e irreversível, alterado a maneira como a humanidade entendia o seu próprio planeta. Antes de Cousteau, o oceano era uma superfície, uma fronteira, a orla do mundo conhecido encostada ao horizonte. Depois de Cousteau, era um mundo em si mesmo, habitado, antigo, vasto a um ponto incompreensível, cheio de coisas para as quais nenhuma linguagem nascida em terra firme estava verdadeiramente preparada. Tinha dado às pessoas o fundo, e agora o fundo, à sua maneira, vinha buscá-lo. Os pulmões estavam a ceder. Aqueles mesmos pulmões que tinham contido a respiração a 60 metros de profundidade, que ao longo de décadas tinham aprendido a disciplina do silêncio debaixo de água, rendiam-se agora à crueldade vulgar da idade. O coração, que batera com firmeza em cada tempestade e em cada descida ao abismo, atravessando 2 guerras e meio século de expedições por todos os oceanos do planeta, ia abrandando para um ritmo que os médicos reconheciam e que a família, em silêncio, começava a aceitar. Naquela manhã, havia 3 pessoas no quarto. O filho, Jean-Michel, sentado mais próximo da cama, com aquela quietude muito específica de quem fez as pazes com algo que não consegue travar. Uma enfermeira junto à porta, presente e profissionalmente serena. E na cadeira do canto, tendo chegado de Marsella na noite anterior, por aquilo que mais tarde descreveria apenas como um instinto que não conseguia explicar racionalmente, estava Bernard Delmotte, mergulhador, fotógrafo subaquático, um homem que tinha passado 22 anos ao lado de Cousteau nos lugares mais extraordinários que o planeta contém. Não saberia dizer por que viera. Veio, simplesmente. Cousteau passara quase todo o dia anterior inconsciente. A respiração era curta e irregular, daquele tipo de respiração que leva uma pessoa devagar até um limiar, em vez de a fazer atravessá-lo. O quarto estava muito calmo. As rosas da mesinha começavam a perder as primeiras pétalas. Então, às 9h20 da manhã, abriu os olhos. Não os olhos de um moribundo. Não aqueles olhos vidrados, distantes, desfocados, que aparecem quando o cérebro começa a sua retirada final do trabalho de estar vivo. Segundo Bernard Delmotte, que durante 6 anos inteiros se recusou a falar deste momento e que quando finalmente falou escolheu fazê-lo sem qualquer gravador presente, eram olhos vivos, atentos. Olhos de um homem que tinha acabado de se lembrar de algo de tal importância que sair do mundo sem o dizer simplesmente não era admissível. Virou a cabeça. Do outro lado do quarto, para lá do filho, para lá da enfermeira, encontrou o rosto de Delmotte. Manteve o olhar fixo. E depois, numa voz que mal passava de um sussurro, mal passava do som de uma respiração, mas perfeita e inconfundivelmente clara, disse 2 palavras. Baikal, Chavisson. Uma pausa. Respiração superficial. Baikal.
Eu tinha razão. Foram as últimas palavras coerentes que pronunciou. Antes que passasse uma hora, Jacques-Yves Cousteau estava morto. Agora, antes de irmos mais longe, antes de seguirmos o fio destas palavras para trás ao longo de 24 anos de silêncio e segredo, e documentos classificados e pessoas que desapareceram sem obituário, é preciso perceber uma coisa sobre o que significa um homem como Cousteau dizer aquelas palavras naquele momento. Não foi confusão. Não foi o disparo aleatório de um cérebro nas suas últimas horas, agarrado a sons familiares como quem se afoga se agarra a qualquer coisa sólida. Cousteau era um homem preciso, um homem de ciência. Um homem que tinha passado a vida inteira a insistir na diferença entre o que se sabe e o que apenas se acredita, tinha visto qualquer coisa no fundo do lago mais profundo da Terra. Acreditou no que viu. Passou os últimos meses da vida a revolver-o na cabeça. E no último instante, em que a linguagem ainda lhe estava disponível, com um sopro de fôlego para gastar fosse no que fosse, gastou-o naquilo. Baikal. Eu tinha razão. A pergunta que assombra toda pessoa que olhou a sério para esta história, os investigadores, os jornalistas, os antigos mergulhadores soviéticos que ainda hoje se recusam a dar o nome completo num jornal, não é se Cousteau encontrou alguma coisa. Encontrou. As mãos a tremer, o silêncio, os dados de sonar classificados que a Rússia se recusa a divulgar há quase 30 anos, as últimas palavras pronunciadas por um dos observadores científicos mais credíveis do século XX, tudo aponta na mesma direção. A pergunta é: o que é que ele encontrou? E a resposta a essa pergunta não começa na Sibéria. Não começa em 1996. Não começa sequer com Cousteau. Começa muito antes, num lugar que já era antigo quando o primeiro ser humano se pôs de pé e olhou para o céu a perguntar o que haveria lá em cima. Começa no fundo do mundo. A seguir, o que a expedição alemã de 1938 encontrou debaixo do gelo antártico? E por que é que, 8 anos depois, os Estados Unidos enviaram 13 navios de guerra para investigar o assunto? Há um tipo particular de silêncio que se carrega quando se sabe alguma coisa que não se pode dizer. Não é o silêncio da ignorância. Não é o silêncio confortável de quem simplesmente não tem nada a acrescentar. É mais pesado do que ambos. Instala-se no corpo de outra maneira, nos ombros, no espaço atrás dos olhos. Quem o carrega costuma falar com cuidado de tudo o resto, como se a precisão nas coisas comuns pudesse compensar o único sítio onde toda a precisão para. Bernard Delmotte carregou esse silêncio durante 6 anos. Deu entrevistas nesse período. Entrevistas calorosas, detalhadas, profissionalmente generosas sobre uma carreira que o tinha levado ao Mar Vermelho, à Amazônia e aos recifes de coral do Pacífico. Falava de Cousteau com aquele afeto medido que vem do respeito genuíno e não do sentimentalismo. Um homem que insistia no rigor, que nunca pedia à tripulação para ir onde ele próprio não fosse, que entendia o oceano não como um cenário, mas como um objeto digno do mesmo rigor que um físico dedica aos números. Delmotte falou de tudo, das expedições, das descobertas, das longas horas de preparação de material em portos com cheiro a gasóleo e a sal. Nunca mencionou as últimas palavras. Nunca mencionou as mãos. Em 2003, Delmotte tinha 71 anos. Vivia num pequeno apartamento em Lyon, com a saúde a deteriorar-se de uma forma que reconhecia sem dramatismo e discutia sem queixume. Uma jornalista chamada Sylvie Marchand estava a escrever uma biografia investigativa séria sobre a última década de Cousteau. Não uma celebração, não um monumento, mas um relato cuidadoso e documentado sobre o sítio para onde se tinha virado a cabeça do grande homem nos seus últimos anos, sobre o que andava à procura, sobre o que tinha encontrado. Marchand tinha localizado quase todos os membros da tripulação do Calypso ainda vivos. Quando finalmente chegou a Delmotte, ele recusou. 3 dias depois, voltou a telefonar-lhe. "Venha", disse.
Mas não traga nada para gravar, apenas um caderno. O que Sylvie Marchand escreveu nesse caderno, e que o editor hesitou em publicar durante 4 meses antes de finalmente ceder, foi isto. Bernard Delmotte estiveram na expedição ao Baikal de 1996. Não como passageiro, não como observador à superfície, mas dentro de água, num segundo submersível, posicionado para captar imagens do veículo de Cousteau enquanto este descia. A sua função era técnica e precisa: ser o olho que vigia o olho, documentar o documentador. Já fazia esse tipo de trabalho havia 2 décadas. Conhecia a silhueta de Cousteau através de uma vigia da mesma maneira que um músico conhece a postura de um maestro. Cada ângulo, cada gesto, a forma exata como um corpo se posiciona quando está concentrado em oposição a quando se limita a mover-se. Tinham descido até pouco abaixo dos 1.640 metros. A água, aquela profundidade, contou Delmotte a Marchand, não era apenas escura. A escuridão é a ausência de luz e carrega consigo uma certa neutralidade. A escuridão de um quarto à noite, a escuridão por trás das pálpebras. Aquilo tinha mais peso. Um frio que, na palavra dele, era intencional. Como se a própria profundidade tivesse uma posição sobre a presença de seres humanos e essa posição não fosse de boas-vindas. Estavam a filmar. Cousteau ia à frente, o submersível a deslocar-se no padrão metódico e seguro de um homem que já fez aquilo 1000 vezes e confia completamente no processo. Depois parou. Não foi a paragem controlada e deliberada de um cientista a interromper-se para examinar algo interessante. Foi uma paragem súbita, total. O tipo de paragem que uma pessoa faz quando algo curto-circuita a maquinaria normal da observação e da resposta racional. Quando o cérebro, por um momento, se esquece de mandar o sinal para continuar a mexer-se. Delmotte observava pela vigia e viu algo que nunca tinha visto em 22 anos a mergulhar ao lado daquele homem. As mãos de Jacques Cousteau tremiam. Convém perceber o que isso significa. Era um homem que uma vez tinha continuado a ditar notas para um gravador enquanto o equipamento falhava à profundidade. Um homem que tinha dado uma entrevista completa no Convés durante uma tempestade de força 9, sentado numa cadeira aparafusada ao chão, a falar em frases inteiras enquanto o horizonte oscilava 30 graus para cada lado. Um homem para quem a compostura não era uma encenação, mas uma genuína arquitetura interior, construída ao longo de décadas em situações que teriam destroçado a maior parte das pessoas e que não o tinham destroçado a ele. As mãos dele não tremiam, nunca tinham tremido. Naquele momento, tremiam. Quando regressaram à superfície, Delmotte aproximou-se dele antes que o resto da tripulação conseguisse chegar ao Convés. Perguntou-lhe baixinho, só os dois, naquela privacidade tão particular que existe no meio de uma multidão quando se fala abaixo do ruído, o que tinha acontecido lá embaixo. Cousteau olhou para ele durante muito tempo. O olhar de um homem a decidir quanto é que pode ser dito e quanto tem de ficar no sítio onde a linguagem não chega. Depois respondeu: já tinha visto isto antes, mas quando vi antes, estava fechado. Mais nada. Desceu ao seu camarote. Não jantou com a tripulação. Não voltou a tocar no assunto durante o resto da expedição. Delmotte ficou com aquela frase durante 6 anos. O capítulo apareceu impresso em março de 2003. Não foi um êxito de vendas. O livro teve uma atenção modesta em França e foi traduzido para alemão e italiano. Junto do grande público leitor, passou como costuma passar o trabalho investigativo sério. Notado por uns poucos, absorvido por menos ainda, esquecido pela maioria antes que a estação mudasse. Mas dentro de uma comunidade específica, investigadores, jornalistas de investigação, pessoas que passam a vida profissional na interseção entre arquivos classificados e conhecimento público, o capítulo mexeu-se. Páginas digitalizadas surgiram em fóruns dos primeiros tempos da internet. As cópias passavam de mão em mão. As palavras fechado e aberto apareciam sublinhadas nas margens de exemplares que mudavam de dono em corredores acadêmicos,
e em conversas nocturnas que ninguém documentou formalmente. Bernard Delmotte morreu de paragem cardíaca a 17 de abril de 2003, 22 dias depois da publicação. A filha, em declarações a um jornal local de Lyon, disse que o pai tinha andado mal de saúde havia algum tempo. O médico confirmou uma condição cardíaca pré-existente. Não havia nada, e o registro oficial é claro quanto a isso, de suspeito naquela morte. A coincidência do calendário foi notada por alguns, justificada pela maior parte. Sylvie Marchand não sofreu qualquer consequência dramática. Não houve visitas, não houve pressões. Não houve homens em carros sem identificação ao fundo da rua. Acabou a carreira a escrever crítica cultural para uma revista parisiense e reformou-se discretamente na Bretanha. Em 2005, deu uma única entrevista a uma equipa de documentário belga e disse apenas isto: "Publiquei aquilo que ele me contou. Acredito que ele me disse a verdade. O que a verdade significa, não sei." Nunca mais falou publicamente sobre o capítulo Delmotte. Eis então a cadeia tal como está. Um homem mergulha até ao fundo do lago mais profundo do mundo e regressa com as mãos a tremer. Conta a uma pessoa o que viu, não o que era, apenas que já o tinha visto antes e que antes estava fechado. Morre a dizer o nome do lago no leito da morte. A única pessoa que assistiu aos dois acontecimentos fala sobre o assunto uma única vez, com uma jornalista, num caderno, sem qualquer gravação. Morre 22 dias depois. A jornalista acredita nele, mas não consegue dizer o que a verdade significa. Fechado. Pretérito. Algo que antes esteve selado e que em 1996, a 1640 metros abaixo da superfície de um lago siberiano, deixara de estar. O que é que estava aberto? Para responder a essa pergunta, tem de se recuar mais do que custou, mais do que o lago. Tem de se ir ao lugar mais frio da Terra, a expedições que os governos ainda não explicaram por inteiro, a um continente a que a humanidade chegou tarde e que nunca chegou verdadeiramente a perceber. Há um tipo de silêncio que pertence só à Antártica. Não o silêncio de um quarto vazio, nem o de uma floresta às 3 da manhã, nem sequer o do mar profundo, porque esses silêncios têm textura, têm os pequenos sons das coisas vivas a tratar do trabalho de estar vivas. O silêncio antártico é diferente em natureza, não em grau. É o silêncio de um lugar que existiu durante milhões de anos antes de qualquer coisa respirar e que ainda não se conciliou inteiramente com a presença de coisas que respiram. Os investigadores que passaram tempo no gelo descrevem de forma independente a mesma sensação. Não a de que o continente está vazio, mas a de que está à espera. A tolerar a presença deles, a contar os dias até saírem. No século XX, a humanidade não saiu. Chegou com máquinas, com bandeiras, com aquela confiança muito particular de uma espécie que decidiu que o mundo lhe pertencia. E o que aconteceu na Antártica nas décadas centrais desse século, o que os governos para lá mandaram, o que esses governos lá encontraram e o que escolheram não nos contar, continua a ser um dos capítulos mais incompletamente documentados de toda a história da exploração humana. Não por falta de respostas, mas porque as pessoas que têm as respostas tomaram decisões deliberadas sobre quem fica autorizado a conhecê-las. No inverno boreal de 1938 para 39, o governo alemão enviou uma expedição à Antártica sob o comando de Alfred Richter, um capitão da marinha com experiência considerável e temperamento metódico. A embarcação chamava-se Schwabenland. O objetivo declarado era territorial: cartografar uma região da Antártica que a Alemanha pretendia reivindicar, um território que batizaram como Nova Suábia. Lançavam-se aviões a partir das catapultas do navio, que sobrevoavam em grelhas precisas centenas de milhares de quilômetros quadrados de gelo até aí por mapear. Marcadores metálicos com a águia alemã eram lançados a intervalos regulares. Linhas de costa foram desenhadas, cadeias montanhosas foram catalogadas, e no interior do continente, a equipa de Richter encontrou algo com que não contava:
uma rede de áreas sem gelo, lagos de água tépida e, mais significativo do que tudo, sistemas de grutas aquecidos geotermicamente que se prolongavam, segundo as próprias medições da equipa, até profundidades que o equipamento disponível em 1939 não conseguia explorar por completo. Os resultados científicos oficiais foram detalhados e precisos. Os levantamentos geográficos foram publicados, em parte, na literatura científica alemã do pós-guerra. As coordenadas dos sistemas de grutas eram conhecidas. As descobertas à superfície ficaram documentadas. O que nunca foi publicado, e que continua sob restrição de arquivo até hoje, são os registros pormenorizados do que os instrumentos da equipa detectaram nos níveis inferiores dessas formações. A palavra usada nos documentos resumo que sobreviveram, no original alemão, é unerwartet, inesperado. Ninguém especificou alguma vez oficialmente o que era inesperado. A guerra começou. As descobertas foram arquivadas. O território nunca chegou a ser formalmente reivindicado. E aquilo que os instrumentos de Richter tinham detectado no interior profundo daquelas formações geotermais passou em silêncio para a custódia de um número muito pequeno de pessoas e, por fim, para os ficheiros de certos serviços secretos que tinham como missão particular saber esse tipo de coisas. 7 anos depois do fim da guerra, o governo dos Estados Unidos organizou aquilo que continua a ser, até hoje, a maior operação militar alguma vez conduzida em águas antárticas. Operação High Jump, Inverno Boreal, 1946 para 47. 13 navios, incluindo um porta-aviões a sério, o USS Philippine Sea. 33 aeronaves, 4.700 militares. O objetivo declarado era consolidar a presença americana no continente, testar equipamento militar em condições polares e realizar levantamentos fotográficos aéreos do gelo. Por qualquer critério razoável, isto era um envolvimento extraordinário de recursos militares para o que era apresentado em público como uma expedição científica. A escala da coisa pertencia a outra categoria de empreendimento, a categoria das operações que se organizam quando um governo julga ter encontrado alguma coisa que não pode ficar por investigar. Foi interrompida 8 semanas antes do previsto. A explicação oficial foi o tempo. As condições antárticas tinham se revelado mais severas do que o previsto. As perdas de equipamento tinham sido significativas. A decisão de recuar mais cedo foi enquadrada como logística, prática, a escolha responsável de homens experientes a operar num ambiente perigoso. O comandante da operação High Jump era o contra-almirante Richard Byrd, um homem que tinha feito várias expedições anteriores à Antártica. Um homem que tinha atravessado o continente por via aérea e ganhou uma medalha de honra por isso. Um homem que era, por todos os testemunhos dos que serviram a seu lado, constitucional e profissionalmente incapaz de recuar perante um desafio que não tivesse cumprido por inteiro. Retirou 8 semanas mais cedo. Numa breve entrevista de imprensa dada no Chile imediatamente a seguir à retirada antecipada, Byrd fez uma afirmação que foi noticiada na altura e que tem sido discutida em círculos atentos desde então. Falou sobre o potencial de ameaças vindas das regiões polares. Descreveu, concretamente, a possibilidade de existirem objetos capazes de viajar de polo a polo a velocidade sem precedente em qualquer tecnologia militar existente. A declaração foi atribuída na altura à fadiga, ao peso psicológico de uma expedição difícil, a um homem que talvez tivesse passado tempo a mais no frio. O almirante Byrd nunca clarificou aquela afirmação. Morreu em 1957. Os registros operacionais completos da High Jump, em particular o material fotográfico do levantamento e os relatórios completos de incidentes das últimas semanas antes da retirada antecipada, nunca foram tornados públicos. A data de expiração da classificação dos documentos restantes, para quem tem tentado aceder-lhes pelas vias oficiais, é 2048, mais de 100 anos após o fim da expedição. Jacques Cousteau foi à Antártica pela primeira vez em 1972.
Foi como sempre ia a todo lado, com câmaras, com instrumentos científicos, com a tripulação do Calypso e com aquela curiosidade metódica e de mãos abertas que definiu o trabalho de toda a sua vida. Não andava à procura de nada em particular. Como sempre, andava a olhar para tudo. O que a tripulação encontrou no fundo do mar, junto a coordenadas que correspondiam, embora Cousteau não tenha dito isso publicamente, não nessa altura, às formações geotermais documentadas pela expedição Richter, 33 anos antes, foi uma embarcação, casco branco, sem insígnias, sem bandeira, sem qualquer identificação de origem nacional, à exceção de uma única palavra, pintada no casco em letras maiúsculas. Uma palavra alemã, que significa entrada. As imagens existem. Foram integradas, em parte, num documentário que a equipa de Cousteau produziu sobre a expedição antártica. Fotograma a fotograma, a câmara percorre o casco da embarcação. E então, antes de as letras se tornarem completamente legíveis, antes de um espectador conseguir isolar a palavra completa e entender a implicação, o filme corta. Plano geral. O fundo do mar à volta. O momento desapareceu. Se isto foi uma decisão editorial tomada pela própria equipa de Cousteau, ou uma condição imposta por terceiros envolvidos na distribuição do documentário, não se sabe. O que se sabe é que André Laban, o mergulhador que tinha estado dentro de água naquele dia, que dedicou o resto da carreira ao documentário subaquático, que deu dezenas de entrevistas ao longo de décadas sobre os anos passados ao lado de Cousteau, nunca mencionou o mergulho antártico de 1972 em qualquer conversa gravada, qualquer relato publicado, qualquer documento que algum jornalista ou investigador alguma vez tenha conseguido localizar. Nem uma única vez. Em 2005, um investigador a escrever uma biografia de Laban estabeleceu contacto através de um conhecido comum em Marselha. Trocaram 3 cartas. Na terceira, o investigador perguntou diretamente sobre a expedição antártica e, em concreto, sobre a embarcação. Laban não respondeu. Em 2006, André Laban desapareceu de todos os registros públicos. Sem anúncio de óbito, sem necrologia, sem nota formal da família ou dos colegas. Um homem que tinha sido durante décadas uma figura reconhecível e ativa nos círculos oceanográficos franceses, presente em conferências, em correspondência com os pares, a expor a sua fotografia subaquática, simplesmente deixou de aparecer. Os registros civis franceses, consultados por uma jornalista em 2011, não mostravam qualquer óbito registado para André Laban em nenhum momento entre 2006 e 2011. Oficialmente, não tinha morrido. Tinha apenas deixado de ser encontrável. Uma embarcação militar branca no fundo do mar Antártico. Uma palavra alemã que quer dizer entrada, encontrada em coordenadas próximas de sistemas de grutas geotermais documentadas pela primeira vez por uma expedição alemã da pré-guerra. Imagens que cortam antes de a palavra se ler. Uma testemunha que nunca fala. Um homem que desaparece sem morrer. E nesse mesmo local, ou perto dele, há uma profundidade e num contexto que Cousteau nunca descreveu por inteiro em qualquer fórum público, algo que voltaria a ver, 24 anos depois, no fundo do lago Baikal. Algo que em 1972 estava fechado e que em 1996 estava aberto. Chamou-lhe, em notas privadas que vários investigadores viram, mas que a sua fundação nunca publicou formalmente, La Liaison Profonde, a ligação profunda. Passou as 2 últimas décadas da vida a reunir as provas. A 1.640 metros abaixo da superfície do mais antigo lago da Terra, na última expedição da sua vida, encontrou aquilo que andava à procura. A questão nunca foi se a ligação existia. A questão era o que, exatamente, ela ligava. Há um lago na Sibéria que é mais antigo do que os Himalaias. Não é uma figura de estilo, é geologia. O lago Baikal formou-se há cerca de 25 milhões de anos, quando se abriu uma fenda na crosta terrestre, da maneira como as coisas verdadeiramente importantes se abrem, sem aviso prévio, sem cerimônia, simplesmente pela separação lenta e paciente do que outrora esteve unido. A fenda encheu-se de água.
A água acumulou-se ao longo dos milênios até dar o lago mais profundo do planeta, 1.642 metros no ponto máximo de profundidade, em zonas que descem a uma escuridão tão absoluta e tão pressurizada que o corpo humano, sem proteção, não sobreviveria o suficiente para sequer registrar o que estaria a ver. Contém aproximadamente 20% de toda a água doce de superfície não congelada da Terra. Não 20% de uma região, não 20% de um continente. 20% de toda a água doce de superfície disponível no planeta inteiro, contida num único corpo de água no sul da Sibéria, que a maior parte das pessoas vivas hoje não conseguiria localizar num mapa sem ajuda. O seu ecossistema contém espécies que não se encontram em nenhum outro lugar da Terra. Organismos que evoluíram em isolamento biológico completo ao longo de milhões de anos, em condições de frio, profundidade e pressão, que pela lógica evolutiva habitual, deveriam ter produzido apenas as formas mais simples de vida. Em vez disso, o Baikal produziu complexidade. Complexidade estranha, elegante, impossível. A foca do Baikal, a única foca exclusivamente de água doce do planeta, evoluiu ali em isolamento tão completo que os cientistas ainda discutem como é que lá chegou. Peixes translúcidos que se orientam por variações de pressão na água. Crustáceos que existem à profundidade em tal abundância que constituem uma biomassa sem paralelo em qualquer outro sistema lacustre do mundo. Os cientistas que estudam o Baikal profissionalmente desenvolvem uma relação particular com ele, que vai para além do envolvimento acadêmico vulgar. Descrevem-no em termos que deixam visivelmente desconfortáveis investigadores rigorosos, cépticos e movidos por dados, como se o lago fizesse alguma coisa à observação cuidada que não cabe inteiramente no vocabulário da ciência revista por pares. É demasiado antigo, demasiado profundo, demasiado cheio de coisas que por qualquer dos quadros teóricos hoje disponíveis na biologia, na geologia ou na física, não deveriam existir nas formas em que existem. A comunidade científica soviética percebeu isto desde o início da investigação séria sobre o Baikal, no século XIX. E quando o Estado soviético herdou essa tradição de investigação, acrescentou-lhe uma coisa que a ciência pura nunca tinha gerido lá muito bem sozinha: a supressão sistemática de descobertas que não se conformassem aos resultados esperados. Não porque os cientistas soviéticos fossem menos capazes ou menos honestos do que os colegas em qualquer outro sítio, mas porque o sistema soviético tinha uma sensibilidade estrutural à anomalia que ia para lá do mero incômodo científico. Numa arquitetura política assente na premissa de que o mundo material era inteiramente explicável por princípios já conhecidos, que o mistério seria simplesmente ignorância à espera de correção, que o universo operava por regras que a razão humana já tinha, nas suas linhas essenciais, apreendido, uma anomalia não era apenas um quebra-cabeças, era um desafio aos alicerces, e os alicerces, naquele sistema, não estavam disponíveis para serem desafiados. O que foi encontrado no Baikal ao longo de 4 décadas de investigação na era soviética foi suficientemente anômalo para exigir supressão ativa a vários níveis do aparelho de Estado. O esforço, como se veio a ver, não foi inteiramente bem-sucedido. O primeiro incidente documentado ocorreu em 1959. Uma equipa de mergulhadores da Marinha Soviética conduzia levantamentos de profundidade na bacia sul do lago. Trabalho de rotina, parte de um programa mais amplo de cartografia geológica do lago, para fins que, como acontecia com a maior parte da investigação militar soviética da altura, eram apenas parcialmente científicos. A equipa trabalhava a cerca de 300 metros de profundidade, perto do limite operacional do equipamento, em água suficientemente fria para reduzir a consciência a um corredor estreito de atenção focada. O chefe da equipa, um oficial naval cujo nome aparece nos documentos sobreviventes apenas como uma patente e uma única inicial, Tenente K, comunicou contacto com algo que não correspondia a nenhuma característica conhecida da geologia mapeada do lago. O seu relatório,
apresentado por canais militares e classificado imediatamente à recepção, descrevia uma formação na parede rochosa da encosta ocidental do lago que parecia não apenas invulgar, mas artificial. Geometricamente precisa, de uma maneira que os processos geológicos naturais, ao longo de 25 milhões de anos de atividade de fenda e acumulação de sedimentos, não produzem. Ângulos onde deveriam estar curvas, planos onde deveria haver fratura. A assinatura visual específica, na própria linguagem do Tenente K, de algo que tinha sido moldado. Numa secção suplementar do relatório, escrita aparentemente em momento diferente e em registro diferente do documento principal, como se acrescentada mais tarde em condições que tinham alterado a relação do autor com o que estava a descrever, o Tenente K registou que durante os cerca de 40 minutos em que a equipa esteve a examinar a formação, observou, a uma profundidade superior à posição em que se encontrava, fontes de luz que não eram atribuíveis ao equipamento próprio nem a qualquer organismo bioluminescente conhecido na fauna do lago. A luz, escreveu, movia-se com aparente intenção. O Tenente K foi transferido na semana seguinte para um destacamento noutro distrito militar. O que lhe aconteceu depois nunca foi apurado. O nome completo não aparece em nenhum registro de pessoal militar soviético acessível posterior a 1959. A classificação do relatório carrega um carimbo de restrição, que traduz aproximadamente como não para revisão antes de 2029. O segundo incidente, em 1982, teve mais testemunhas e é, correspondentemente, mais difícil de arquivar. Uma equipa de 7 mergulhadores militares estava a realizar exercícios de treino na bacia norte do lago, a aproximadamente 50 metros de profundidade, bem dentro do intervalo operacional confortável para pessoal experiente, em condições que a avaliação pré-mergulho tinha classificado como inteiramente padrão. Não havia nada de invulgar no local. Não havia nada de invulgar no dia. Os exercícios decorreram normalmente, durante um período de tempo que o relatório não especifica com exatidão. Depois, 3 membros da equipa sinalizaram independentemente o código de abortar, o sinal usado quando o mergulhador observa algo que exige subida imediata, com poucos segundos de intervalo. Os 7 subiram. 6 estavam coerentes e respondiam. O 7º estava inconsciente e exigiu intervenção médica. Recuperou totalmente, mas não conseguia dar conta de um período de cerca de 22 minutos. A última memória clara antes de perder os sentidos era o momento em que sinalizara o código de abortar. Não tinha memória do que o tinha levado a fazê-lo. Os 6 mergulhadores coerentes foram interrogados em separado. Os relatos coincidiam entre si em todos os pormenores significativos. Tinham observado, a uma profundidade que estimavam entre 50 e 100 metros abaixo da posição em que se encontravam, o que colocaria as figuras observadas a uma profundidade total entre 100 e 150 metros. Um grupo de figuras a deslocar-se na água, não a nadar, a deslocar-se. A distinção que os 6 fizeram de forma independente e que o oficial responsável pelos interrogatórios sublinhou no seu relatório resumo, era importante para todos eles. Nadar implica um corpo a trabalhar contra a resistência da água. Esforço, deslocação, a turbulência reconhecível de uma coisa viva a negociar um meio mais denso do que o ar. Aquilo que estes 6 homens descreveram era categoricamente diferente. As figuras moviam-se na água da mesma maneira que os objetos se movem no ar. Sem esforço aparente, sem turbulência, a uma velocidade que nenhum mergulhador humano, com ou sem equipamento, conseguiria manter. Eram cerca de 6 figuras, cada uma estimada entre 2,5 metros e 3 metros de altura. Cada uma aparentava estar a usar algo que os mergulhadores descreveram, variavelmente, como um fato, uma cobertura, uma camada exterior, e vários deles, de forma independente, sem a aparente consciência de que os outros tinham usado a mesma palavra, chamaram-lhe um tegumento. Algo que ou era parte deles,
ou estava ajustado a eles de forma tão completa que a distinção tinha deixado de fazer sentido. O material foi descrito de modo consistente como prateado, reflector à maneira do metal, mas não rígido, acompanhando os movimentos das figuras em vez de as restringir. Não havia aparelho de respiração visível de qualquer espécie, a 50 metros de profundidade, em água a cerca de 4 graus Celsius. O relatório militar oficial classificou o incidente sob uma categoria cuja tradução aproximada seria anomalia perceptiva, por verificar provável efeito psicológico relacionado com o equipamento. Uma classificação que a lógica interna do próprio relatório contradiz diretamente, uma vez que todo o equipamento tinha estado a funcionar normalmente, e o tal efeito psicológico em causa teria de se ter manifestado em simultâneo, de forma idêntica e independente, em 6 militares experientes diferentes. O relatório ficou classificado durante 75 anos a partir da data de entrada. Fica disponível para consulta pública em 2057. O terceiro incidente é aquele que liga tudo o resto. Ocorreu durante as últimas semanas da expedição de Cousteau de 1996. Os co-patrocinadores russos do projeto conjunto tinham os seus próprios mergulhadores no terreno em permanência. Alguns trabalhavam ao lado da equipa francesa, outros operavam de forma independente, em momentos e locais nem sempre comunicados, ao lado de Cousteau na colaboração. Um destes mergulhadores russos independentes, identificado no único relato que chegou ao debate não classificado, apenas como antigo oficial naval soviético que tinha participado no incidente de 1982, foi destacado para monitorizar a atividade da equipa de Cousteau a profundidade. Não para obstruir, não para interferir, apenas para observar e reportar. Na 14ª noite das operações em águas profundas de Cousteau, a trabalhar abaixo da cota dos submersíveis franceses, este mergulhador observou a formação. A estrutura geométrica na rocha. Os ângulos que a natureza, trabalhando sozinha ao longo de 25 milhões de anos, não produz. E nessa noite, ao contrário do que sucedera em todos os levantamentos anteriores daquele local, ao longo dos 37 anos, desde que o Tenente K o documentara pela primeira vez, estava aberta. Subiu. Apresentou o seu relatório. Foi retirado da expedição na manhã seguinte, antes de a equipa francesa começar o dia de mergulhos. Assinou documentação adicional. Regressou à vida civil e manteve desde então silêncio público total sobre o assunto. Cousteau mergulhou nesse mesmo local no dia seguinte. Voltou com as mãos a tremer. 3 semanas depois de a expedição terminar, a instituição russa copatrocinadora anunciou que todos os dados em bruto do sonar das operações de levantamento em águas profundas tinham sido retidos pelo lado russo para análise complementar e não seriam incluídos no pacote de dados partilhados entregue à Fundação de Cousteau. Não foi dada qualquer explicação para lá da linguagem habitual sobre soberania dos dados. A Fundação de Cousteau apresentou uma objeção formal. A objeção foi reconhecida. Os dados não foram libertados. Continuam por libertar. A restrição de classificação, quando se pressiona a instituição por um calendário, é apontada para 2029, o mesmo ano que o do relatório do Tenente K, de 1959. Na última entrevista que Cousteau deu antes de a saúde o impedir de continuar a dar entrevistas, feita no início de 1997, publicada numa revista científica francesa, oficialmente focada nas descobertas biológicas da expedição ao Baikal, há uma passagem perto do fim que o entrevistador incluiu sem aparentemente perceber o peso dela. Cousteau falava sobre sistemas interligados, sobre o modo como a geologia profunda da Terra é mais entrelaçada do que a observação à superfície sugere. Estava a falar, aparentemente, de hidrologia. Depois parou. Olhou, anotou o entrevistador para algo que não estava no quarto. E disse: quando era novo, acreditava que o oceano era o grande conector do mundo. Hoje, penso que o oceano é apenas a parte visível. A verdadeira ligação está abaixo, muito mais abaixo do que alguém, até hoje, se dispôs a olhar.
O entrevistador agradeceu-lhe e passou a pergunta seguinte. 4 meses depois, Cousteau estava morto. As últimas palavras foram sobre o Baikal. Tinha razão. Vamos parar por um momento de contar a história. Vamos fazer, em vez disso, uma coisa mais difícil. Uma coisa contra a qual o gênero da investigação misteriosa, com o seu ritmo, a sua atmosfera, os seus silêncios cuidadosamente colocados, trabalha ativamente. Pensemos no assunto com honestidade. Pousemos a maquinaria narrativa no chão e olhemos para aquilo que efetivamente temos, sob a luz plena e impiedosa que a investigação séria exige. Porque há um problema com tudo o que se leu nas 4 partes anteriores desta investigação. O problema não é ser inacreditável. O problema é ser demasiado coerente. A realidade, como qualquer jornalista que tenha passado anos a trabalhar com fontes primárias dirá, quase nunca é assim tão limpa. Os acontecimentos reais deixam pontas soltas. As testemunhas contradizem-se nos pormenores significativos. Os documentos que sobrevivem são os documentos errados, destroços administrativos, resíduo burocrático, formulários preenchidos por pessoas que não sabiam que estavam a preencher formulários que viriam a importar. As coisas com significado escapam pelas frinchas e perdem-se. As coincidências que se aglomeram à volta de acontecimentos reais são desordenadas, parciais, pouco convincentes quando dispostas em sequência. Esta história não é desordenada. As mortes recaem em intervalos que parecem, se ler com atenção, quase estruturados. As classificações expiram em números suficientemente redondos para sugerirem escolha deliberada e não acidente burocrático. As mesmas palavras, fechado, aberto, entrada, aparecem ao longo de décadas e em continentes diferentes nos relatos de pessoas que não podiam, por qualquer avaliação razoável, ter coordenado o testemunho. Um homem diz 4 palavras no leito da morte e essas 4 palavras ligam-se, com precisão quase arquitetônica, a acontecimentos espalhados por 58 anos em 2 hemisférios. Coerência a mais é um aviso por si só. É a assinatura de uma história que foi, consciente ou inconscientemente, moldada. Pela memória. Pela necessidade humana de encontrar padrão no ruído da experiência. Pela gravidade retrospectiva que as mortes famosas exercem sobre tudo o que as rodeia. Devemos ao material, e a nós próprios, a disciplina da contabilidade honesta. Há 3 quadros sérios através dos quais tudo o que está documentado nesta investigação pode ser entendido. Não são igualmente prováveis, mas são todos sérios, e a maneira correta de prosseguir é colocá-los a todos sobre a mesa e examiná-los sem desviar o olhar antes de decidir qual deles, ou qual combinação deles, melhor encaixa naquilo que efetivamente sabemos. A primeira versão: coincidência, luto e a necessidade humana de padrão. Jacques Cousteau tinha 87 anos quando morreu. Tinha vivido uma vida de intensidade física extraordinária, décadas de mudanças de pressão, água fria, falhas de equipamento e o desgaste acumulado de fazer, repetidamente, coisas para as quais o corpo humano não foi especificamente concebido. Não é de admirar que tenha morrido em 1997. O admirável é ter durado o que durou. Os homens velhos que estão a morrer dizem coisas. Dizem coisas que são fragmentos, resíduo comprimido de preocupações que os ocupam há anos, pensamentos inacabados que um cérebro a falhar não consegue articular por completo. Baikal. Eu tinha razão. São exatamente as palavras que um homem poderia dizer no final da vida se o Baikal tivesse sido o último grande projeto dele e ele sentisse, como tantas vezes sentem os investigadores, que o seu trabalho ali tinha sido desconsiderado ou mal compreendido pelos co-patrocinadores russos. Ter razão, ver as próprias descobertas reconhecidas, é uma das preocupações mais profundas de uma vida científica. Pode ter-se estado a referir a uma observação biológica específica, a uma característica estrutural do lago que tinha sido contestada, a uma leitura geológica que o lado russo se recusara a incluir nos dados partilhados.
Não sabemos, porque não acabou a frase, porque estava a morrer. Bernard Delmotte era um homem na casa dos 70, de saúde frágil, a carregar décadas de memórias organizadas em torno de uma figura que tinha admirado profundamente. Quando pessoas naquela posição falam, perto do fim das suas próprias vidas, sobre aqueles a quem serviram e respeitaram, tendem para a versão dos acontecimentos que confere sentido, a vida da outra pessoa e a sua própria presença nela. O relato de Delmotte sobre mãos a tremer e uma frase enigmática pode ser exato em todos os pormenores. Pode também ser o relato de um homem que, ao longo de 6 anos de silêncio, processou um momento bastante banal de emoção privada do seu mentor. Exaustão, talvez, ou luto, ou a vertigem específica de quem passou uma vida inteira a olhar para o mundo e, de repente, a profundidade, percebeu que não tinha estado a olhar para tudo, transformando-o em algo mitológico. Não é uma crítica a Delmotte, é uma descrição de como funciona a memória humana, particularmente em torno das pessoas que amamos. Os documentos classificados, os arquivos restritos, os dados de sonar retidos pelas instituições russas. Tudo isso tem explicações inteiramente banais à disposição. Os governos soviético e russo classificam coisas com entusiasmo extraordinário e mantêm classificações muito para lá de qualquer racional concebível de segurança, por razões que vão da inércia burocrática ao hábito institucional, passando pelo simples facto de que as burocracias, uma vez tendo decidido que algo é secreto, acham estruturalmente mais fácil mantê-lo secreto do que organizar o trabalho de o libertar. O desaparecimento de André Laban do registro público pode ser a retirada discreta de um homem idoso, em má saúde, que deixou de comparecer a conferências e cuja morte, registrada algures na máquina administrativa do Estado francês, simplesmente não gerou o tipo de atenção pública que a carreira anterior justificaria. A coincidência do timing da morte de Delmotte, 22 dias depois da publicação, é o tipo de coincidência que ocorre constantemente num mundo de 8 mil milhões de pessoas, e que só se nota nos casos em que já foi construída uma narrativa para a receber. Esta versão é coerente. É a posição por defeito das pessoas sérias e cépticas. Não exige pressupostos extraordinários. Encaixa inteiramente no quadro do mundo, tal como o entendemos habitualmente. Também deixa várias coisas por explicar, mas todas as versões deixam algo por explicar. Essa é a natureza das provas incompletas. A segunda versão, um programa militar classificado, a operar à profundidade, sobre o qual vários governos concordaram em não falar. Considere os factos efetivamente documentados, despidos de qualquer especulação. Uma expedição alemã da pré-guerra documentou sistemas de grutas geotermais na Antártica a profundidades que o seu equipamento não conseguia explorar por completo, e apresentou conclusões pormenorizadas que permanecem restritas. A maior operação militar da história antártica foi lançada pelos Estados Unidos 8 anos depois, abruptamente terminada antes do previsto, e o registro completo selado durante mais de um século. Uma palavra alemã que significa entrada foi encontrada pintada numa embarcação não identificada no fundo do mar Antártico, pelo mais credível explorador subaquático do mundo. Mergulhadores militares soviéticos documentaram estruturas geometricamente artificiais à profundidade no lago Baikal, em 3 incidentes classificados distintos, espalhados por quase 4 décadas. Todos os dados de sonar de uma expedição científica conjunta franco-russa foram unilateralmente retidos pelo lado russo, sem outra explicação para além de linguagem burocrática. Nesta versão, o que Cousteau encontrou no fundo do Baikal não era sobrenatural. Era obra humana, uma instalação da Guerra Fria, uma infraestrutura militar submersa, soviética, possivelmente com raízes na engenharia alemã do tempo de guerra, a operar a profundidades que garantiam ocultação completa em relação à observação à superfície e às tecnologias de vigilância da época. As estruturas geométricas que o Tenente K descreveu como artificiais eram artificiais,
construídas, não formadas. As figuras observadas pela equipa de mergulho de 1982 não eram entidades inexplicáveis. Eram pessoal em equipamento avançado, a operar em profundidade por conta de um programa que nem o Estado soviético, nem qualquer governo subsequente, alguma vez reconheceram oficialmente. A frase já tinha visto isto antes, mas quando vi antes, estava fechado. Nesta versão, significa exatamente o que diz. Cousteau encontrou algo na Antártica em 1972 ligado a este programa. Uma estrutura, uma instalação, um ponto de acesso. Estava inativo, talvez desativado, ou simplesmente selado. 24 anos depois, no ponto correspondente do sistema geológico do Baikal, a mesma arquitetura estava operacional, aberta, a funcionar. As mãos tremiam-lhe, porque tinha percebido aquilo para que estava a olhar. Não porque desafiasse explicação, mas porque a explicação que exigia era uma que todo o quadro da colaboração científica da Guerra Fria e todos os acordos que ele tinha assinado com os copatrocinadores russos tornavam impossível pronunciar em voz alta. La liaison profonde. A ligação profunda. Nesta versão, a ligação era militar. A geometria era engenharia. E a razão pela qual permanece classificada é a mesma razão pela qual qualquer coisa permanece classificada. Porque as pessoas que a construíram, ou herdaram, ou atualmente operam, decidiram que o resto de nós não precisa de saber. Esta versão é séria. É, em muitos aspectos, a mais imediatamente plausível das três. Não exige a revisão de nenhum princípio conhecido. Encaixa, com uma precisão desconfortável, no contexto histórico da investigação subaquática da Guerra Fria. E explica, de forma limpa e sem sobras, por que é que os documentos estão selados e por que é que as testemunhas estão caladas. A terceira versão. Algo que estava aqui antes de nós. Esta é a versão que os investigadores responsáveis deveriam recusar discutir. A versão que convida ao ridículo, que coloca tudo o que a precede sob a sombra do exagero, que exige a revisão integral não deste documento ou daquele arquivo classificado, mas de todo o quadro operacional através do qual a civilização moderna entende o seu próprio lugar na história deste planeta. É também, se leu com cuidado e honestidade as 4 partes anteriores desta investigação, a versão que as provas, nos seus pormenores específicos, mais persistentemente sugerem. 6 figuras, 3 metros de altura, a deslocarem-se em água a 4 graus Celsius, a 150 metros de profundidade, sem aparelhos respiratórios, sem esforço, sem a turbulência que um corpo físico em movimento num meio denso tem obrigatoriamente de produzir. Isto não é a descrição de pessoal militar soviético em equipamento de mergulho avançado. O equipamento de mergulho avançado em 1982 não eliminava a necessidade de respirar. O equipamento de mergulho avançado não tornava possível uma figura de 3 metros. O equipamento de mergulho avançado não permitia movimento dentro de água da maneira que 6 observadores militares experientes, interrogados em separado, descreveram de modo consistente como o movimento de objetos no ar. Estruturas geométricas na rocha de um lago com 25 milhões de anos. Estruturas com ângulos que 25 milhões de anos de processos geológicos naturais não produzem. Estruturas documentadas em 1959, presentes e inalteradas em 1982, presentes e abertas em 1996, não construídas recentemente, não instaladas por um programa da Guerra Fria com acesso à profundidade relevante, presentes na geologia do lago desde uma época anterior à existência da União Soviética, da Rússia, de qualquer civilização humana com capacidade para colocar fosse o que fosse aquela profundidade. A palavra pintada no casco daquela embarcação branca na Antártica era entrada. Não um nome de base, não uma designação operacional. Entrada. O que implica, na leitura mais direta possível,
que a embarcação estava posicionada num ponto de acesso. Há alguma coisa abaixo dela. Algo que a embarcação, ou o programa que a colocou ali, ou guardava ou utilizava. Nesta versão, aquilo que Cousteau passou os últimos 24 anos da vida a montar, La Liaison Profonde, a ligação profunda, não era um mapa de interligação geológica entre a Antártica e o Baikal. Era um mapa de algo a utilizar essa interligação geológica. Algo que entendia a estrutura profunda do planeta com a intimidade de uma habitação prolongada. Algo que cá esteve enquanto os Himalaias se formavam, enquanto a fenda do Baikal se abria, enquanto o gelo se acumulava nos polos. Porque cá esteve enquanto todas essas coisas aconteceram e teve 25 milhões de anos para aprender a arquitetura do mundo a que os seres humanos chegaram tão recentemente e percebem tão parcialmente. As mãos a tremer não eram as mãos de um homem que tinha encontrado um segredo militar. Eram as mãos de um homem que tinha passado 24 anos a construir o argumento para algo que todo o quadro da civilização humana moderna, a sua ciência, a sua política, a sua filosofia, a sua religião, está estruturalmente despreparado para incorporar. E que tinha, a 1640 metros abaixo da superfície do mais antigo lago da Terra, dado com ele à espera. Aberto. Estas três versões não podem ser todas verdadeiras, mas também não podem ser todas descartadas. E a posição honesta, a posição que as provas, tomadas em todo o seu peso, exigem, é a de as ter as três em mente em simultâneo, de resistir ao conforto de escolher uma e fechar a porta às outras, de permanecer no desconforto específico de uma pergunta para a qual as provas disponíveis ainda não chegam para responder. Cousteau tinha razão em qualquer coisa. Aquilo em que ele tinha razão é ainda, no ano em que estamos a viver, matéria de arquivos selados, silêncios mantidos e dados classificados que foram prometidos ao público em datas que continuam a anos de distância. Mas os factos disponíveis, as coisas que são documentavelmente, verificavelmente verdadeiras agora, no mundo tal como ele existe neste momento, não são pouca coisa. São, na realidade, o princípio de uma resposta. Ponha as três versões de lado. Ponha de lado a questão da coincidência, do luto, da necessidade humana de padrão. Ponha de lado as instalações da Guerra Fria, a engenharia classificada, os programas que os governos concordaram em não discutir. Ponha de lado a terceira versão, aquela que não pode ser provada e que as pessoas responsáveis não devem entreter em público. Ponha tudo isso de lado e faça uma coisa mais simples. Olhe apenas para o que é verdadeiro, não para o que é alegado, não para o que é sugerido, não para o produto de fontes anônimas, cadernos parcialmente transcritos e testemunhos dados sem gravador em pequenos apartamentos de Lyon. O que é documentavelmente, verificavelmente, comprovavelmente verdadeiro neste momento, no mundo tal como existe hoje, no ano em que estamos a viver, ao alcance de qualquer pessoa com paciência suficiente e disposição para ir ver. Porque os factos disponíveis não são pouca coisa. São, no seu conjunto, o retrato de alguma coisa. E o retrato não é tranquilizador. 1. Os dados completos do levantamento por sonar da expedição conjunta Cousteau-Rússia ao Baikal de 1996 permanecem classificados pela Federação Russa. 7 semanas de levantamento acústico sistemático em águas profundas. Cada leitura, cada medição de profundidade, cada contacto anômalo registrado pelo equipamento durante a última expedição do mais credível explorador subaquático da história humana, sentados num arquivo administrado por uma instituição sucessora do organismo copatrocinador original, confirmados como existindo, inacessíveis. A data de revisão indicada, quando se pressiona a instituição por um calendário, é 2029. Isso é daqui a 3 anos. 2. Os registros operacionais por libertar da Operação High Jump americana de 1946 para 47 carregam uma inspiração de classificação em 2048. O registro fotográfico completo do levantamento, os relatórios completos de incidentes das últimas semanas,
antes da retirada antecipada. A documentação daquilo que tenha sido que levou o contra-almirante Richard Byrd, um homem que tinha atravessado a Antártica por via aérea e que era profissional e constitucionalmente incapaz de recuar, a terminar a maior operação militar da história antártica, 8 semanas antes do previsto. 2048, mais de 100 anos depois do fim da expedição. Muito depois das mortes de toda a gente que lá esteve. Muito depois das mortes, com toda a probabilidade, de toda a gente que atualmente sabe por que é que o selo foi colocado naquela data e não numa anterior. 3. Contactos sonar anômalos em águas antárticas. Objetos a deslocar-se a velocidades e profundidades incompatíveis com qualquer explicação biológica ou mecânica conhecida. Foram registrados por navios de investigação de 4 países distintos desde 2015. Nenhum destes contactos foi formalmente explicado. Todos foram classificados pelas agências de defesa do país que os registrou. Sabe-se que os contactos existem porque investigadores e jornalistas em vários países obtiveram independentemente referências parciais a eles através de processos de acesso à informação. O que os contactos efetivamente registraram, qual o aspecto dos sinais de sonar, o que faziam os objetos, para onde iam, permanece dentro do quadro de classificação de 4 governos distintos, indisponível para os cientistas, indisponível para o público, indisponível para qualquer pessoa que tente perceber se os contactos dos navios de um país têm relação com os de outro. 4. Os relatos de observações de objetos não identificados sobre o Lago Baikal e a região siberiana circundante aumentaram por um fator documentado, no período entre 2010 e o presente. O aumento não é o produto da especulação na internet, nem o eco de comunidades marginais a amplificarem-se mutuamente. Está documentado em registros de governos regionais, em livros de bordo das autoridades de aviação civil, nos ficheiros de incidentes das operações marítimas no lago. A posição oficial do governo russo sobre estas observações é a de que não constituem matéria de preocupação pública. Nenhuma explicação adicional foi avançada, nenhuma investigação foi anunciada. As observações são reconhecidas como existentes e, simultaneamente, tratadas como não exigindo qualquer resposta. 5. Em 2023, a Rússia conduziu uma operação classificada de investigação em águas profundas no Lago Baikal. A operação foi reconhecida como existindo através de uma única referência breve num documento de contratação pública de um governo regional, o tipo de rastro administrativo que as grandes operações inevitavelmente deixam, o resíduo burocrático que sobrevive, mesmo quando tudo o resto é selado. O documento foi subsequentemente removido da base de dados em causa. Não foram tornados públicos quaisquer detalhes sobre os objetivos, descobertas, pessoal ou equipamento da operação. A operação ocorreu. O conteúdo é desconhecido. A remoção do documento de contratação do registro público não foi um acidente. 6. A China estabeleceu uma presença permanente de investigação a uma profundidade aproximada de 10 mil metros na Fossa das Marianas, o ponto mais profundo de qualquer oceano da Terra. O propósito declarado é a investigação geológica e biológica. O alcance completo das descobertas não foi publicado em nenhum fórum científico internacional. O que uma presença humana permanente a 10 mil metros de profundidade implica em termos de tecnologia, infraestrutura e compromisso institucional é difícil de exagerar. As nações não fazem esse compromisso para descobertas que tencionam partilhar abertamente. Fazem-no para descobertas que tencionam compreender por completo antes de decidirem o que o resto do mundo está autorizado a saber. 7. Viktor Vescovo, um explorador privado, desceu ao ponto mais profundo de cada oceano da Terra entre 2018 e 2019, usando um submersível chamado Limiting Factor. A sua equipa registrou imagens extensas em vídeo de todas as descidas. Determinados segmentos dessas imagens, em particular segmentos da descida no Atlântico Sul, numa região cujas coordenadas precisas não foram especificadas publicamente,
foram descritos por membros da equipa como tendo sido revistos por terceiros e parcialmente removidos do arquivo antes da divulgação pública. O próprio Vescovo nunca comentou este ponto em concreto. As imagens removidas não foram descritas. A identidade dos terceiros que as reviram não foi revelada. 8. O consenso científico sobre a história geológica do Lago Baikal inclui um facto raramente sublinhado fora da literatura especializada. A fenda que formou o Baikal continua ativa. O lago continua a aprofundar-se. As forças que o abriram há 25 milhões de anos continuam a operar, lentamente, pacientemente, com a indiferença para com escalas temporais humanas que os processos geológicos mantêm por princípio. Não é um sistema fechado, é um sistema em processo. Seja o que for que está no fundo do Baikal, não está pousado num ambiente estático. Está pousado num ambiente que continua a mudar, que continua a mexer-se, que continua a abrir-se. 9. As formações geotermais documentadas pela Expedição Antártica Richter de 1938 para 39, os lagos de água tépida, os sistemas de grutas aquecidas, as estruturas interiores profundas que os instrumentos da equipa detectaram em níveis que não conseguiram explorar por completo, nunca foram inteiramente revisitadas por nenhuma expedição posterior. As coordenadas são conhecidas. Foram parcialmente publicadas em literatura científica alemã do pós-guerra nos anos 60. O equipamento para conduzir um levantamento aprofundado dessas formações existe, e existe há décadas. Nenhuma missão para o fazer foi organizada, financiada ou proposta por qualquer programa nacional de investigação antártica. A comunidade científica mundial teve mais de 80 anos, coordenadas conhecidas e tecnologia suficiente para voltar lá e olhar para o que Richter encontrou. Ninguém foi. 10. Não existe nenhum quadro internacional unificado para relatar, partilhar e analisar coletivamente observações anômalas em águas profundas. Cada nação que registra observações deste tipo classifica-as de forma independente, sob quadros de segurança nacional, onde ficam indisponíveis para os investigadores, indisponíveis para os cientistas, indisponíveis para o público e, ponto crítico, indisponíveis para os investigadores de outras nações que possam ter registrado observações idênticas ou relacionadas a partir de outras posições. Se existe um padrão ao longo destes contactos, se os sinais anómalos de sonar registados pelos navios de um país correspondem aos registados pelos de outro, se as observações sobre o Baikal e os contactos em águas antárticas e as imagens removidas do arquivo de um explorador privado são peças do mesmo quadro, ninguém com acesso à totalidade dos dados está, neste momento, autorizado a dizê-lo em público. Estamos a olhar para fragmentos de algo, através de buracos de fechadura, a partir de salas separadas, e a tratar a ausência de um quadro completo visível como prova de que nenhum quadro existe. Eis o que sabemos sobre os seres humanos. Vamos onde nos dizem para não ir. Abrimos aquilo que nos dizem estar selado. Fazemos as perguntas que nos dizem ser perigosas, não apesar do perigo, mas de uma forma fundamental, por causa dele. Não é imprudência. Não é o comportamento de cabeças indisciplinadas a falhar o respeito por limites adequados. É o mecanismo pelo qual ocorreu sempre toda a expansão significativa do conhecimento humano. Alguém foi a algum sítio onde não deveria ter ido. Alguém voltou com informação que mudou tudo. Cousteau foi à Antártica quando estava mal cartografada. Foi ao Baikal quando os russos teriam preferido que não fosse. Foi a profundidades que o seu equipamento mal conseguia suportar, nos dois lugares, porque a pergunta lhe importava mais do que o risco. Tinha 86 anos e foi na mesma, porque era isso que ele era. Porque o oceano lhe tinha dado uma vida de beleza impossível e estranheza impossível, e ele devia-lhe, no mínimo, a honestidade de olhar para tudo, e não apenas para as partes que cabiam nos quadros que a civilização lhe tinha preparado. Encontrou alguma coisa, fosse o que fosse, um segredo militar, uma maravilha geológica,
Uma coisa que não cabe em nenhuma destas categorias e para a qual nenhuma categoria existe atualmente, encontrou. Foi suficientemente real para lhe fazer tremer as mãos. Suficientemente real para lhe ocupar os últimos meses de vida. Suficientemente real para sobreviver ao colapso dos pulmões e ao abrandamento do coração, e à longa retirada da consciência, e para emergir, no último instante possível, em 4 palavras ditas à única pessoa naquele quarto que tinha estado consigo na água. Baikal, eu tinha razão. Os arquivos vão abrir. Talvez não em 2029. Talvez não em 2048. As burocracias são sistemas imperfeitos. Os documentos são divulgados por pessoas que chegam a uma idade em que o compromisso assinado parece menos vinculativo do que a necessidade de dizer a verdade antes que se esgote o tempo. Alguém vai voltar às coordenadas antárticas. Alguém vai regressar à profundidade no Baikal, onde a formação estava aberta em 1996. Alguém irá com melhor equipamento, melhor documentação, menos obrigação institucional de não encontrar aquilo que há para encontrar, e quando vierem à superfície, quando transmitirem os dados para cima, quando o arquivo finalmente abrir e os ficheiros forem lidos por inteiro, a pergunta não será o que Cousteau encontrou. A pergunta será o que o encontrou a ele. E o que tem andado a fazer no escuro, a profundidade, no longo silêncio entre a morte dele e esse momento? A pensar, talvez, no facto de que estamos a voltar. Voltamos sempre. A única pergunta que resta, a que se aloja no fundo desta investigação inteira como uma estrutura com ângulos que a natureza não desenha, é o que é que isso fará quando finalmente chegarmos. Chegamos ao fim desta investigação, mas investigações deste género não acabam verdadeiramente, acumulam-se. Crescem com cada pessoa que as lê com cuidado e que traz algo de novo ao registro. Se sabe alguma coisa sobre a expedição de 1996, sobre André Laban, sobre os dados de sonar classificados, sobre qualquer coisa documentada nestas 6 partes, a secção de comentários abaixo é um lugar onde esse conhecimento pode existir publicamente, em registro, onde outros o poderão encontrar. Se esta investigação tocou em alguma coisa em si, a parte que se recusa a aceitar que os lugares mais profundos deste planeta já não têm nada a mostrar-nos, a parte que percebe por que é que um homem de 87 anos gastou o último fôlego em 4 palavras sobre um lago siberiano, então partilha. Não porque partilhar seja um gesto de apoio a este canal, embora seja isso também, e seja importante para o trabalho continuar. Partilhe porque histórias como esta só sobrevivem quando suficientes pessoas se recusam a deixá-las cair no silêncio. Subscreva, se quiser estar presente quando o próximo fio for puxado. E pergunte-se, antes de fechar esta página e voltar à superfície das coisas, o que é que Cousteau sabia, no último momento lúcido da sua vida, que tornava o Baikal digno de cada bocado de fôlego que lhe restava? Ele tinha razão em alguma coisa. Só ainda não descobrimos no quê.